Então, dizer, em primeiro lugar, aquilo que tem a ver com as origens da sociedade bíblica. Portanto, a British and Foreign Bible Society, ou Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, em português, foi fundada em Londres em 1804, com o objetivo de fazer chegar os textos bíblicos ao maior número de pessoas em todo o mundo, nas línguas vernaculares locais. Esse plano de difusão bíblica, a um nível global, rapidamente chegou a Portugal, onde desde 1808, portanto apenas 4 anos depois da fundação daquela instituição, circularam os textos bíblicos editados pela Sociedade Bíblica. Começando por se estruturar numa rede ampla de correspondentes e colaboradores, recrutados em ambientes muito diversos e empenhados em objetivos também eles vários, aquele plano de ação seria plenamente consolidado na segunda metade do século XIX em Portugal por via da criação de uma agência oficial da Sociedade Bíblica em Portugal, a dada altura aqui nas janelas verdes, como esta fotografia ilustra, de algum modo, não com grande qualidade, mas é dessa agência, da dinamização de um sistema de colportagem implementado a partir daquela década de 60 do século XIX, portanto, vendedores ambulantes da Bíblia, e pela abertura dos chamados depósitos bíblicos, os estabelecimentos de venda fixa, permanente, daqueles volumes inaugurados ao longo das décadas de 70 e 80 em Lisboa, mas também no Porto e até nos Açores, na Madeira e até também em Cabo Verde. Com o estabelecimento então da agência oficial em 1864, que foi antecedida por muitíssimo trabalho daqueles colaboradores, a colportagem firmou-se também a partir desse período como um método de venda preferencial. Estes são alguns dos colportores da Sociedade Bíblica. Estes homens foram de modo estratégico inicialmente colocados nas áreas urbanas, Lisboa e do Porto, mas cedo se dirigiram também para regiões mais periféricas, situadas ainda assim de modo preferencial no litoral do país. Considerava-se que aquelas cidades eram não apenas os espaços mais abertos e alfabetizados, obviamente, mas também veículos através dos quais os livros bíblicos chegariam depois às áreas mais distantes, onde a instituição não tinha ainda, naquela altura, nos princípios, meios nem recursos para chegar, mas aos quais acabaria efetivamente por chegar. O que é a Sociedade Bíblica circulava? No âmbito dessa atividade desenvolvida em Portugal ao longo dos séculos XIX e início do século XX, a Sociedade utilizou 2 traduções da Bíblia, a de João Ferreira de Almeida, chamada de a Bíblia Protestante, a versão protestante, e a de António Pereira de Figueiredo, para ir depressa, a versão católica romana. A discussão em torno dessas opções foi, sobretudo, um debate sobre o caráter mais ou menos autorizado de que essas mesmas versões dispunham, essas traduções, e sobre os graus de cristianização, mas também de protestantização e catolicização que as mesmas potenciavam. Divulgando a Bíblia, claro, a sociedade alicerçou a sua ação num terreno muito específico, de afrontamento de legitimidades, entre os quais se destacaram a liberdade de publicar, o livre acesso aos textos bíblicos em línguas vernaculares e o direito a publicar várias versões bíblicas numa mesma língua, neste caso o português. Todo este percurso apontando para um problema que é estruturante, evidentemente, que é o problema da autoridade, em termos da sua natureza, do seu alcance e da sua variabilidade, não se resumiu, no entanto, a uma questão propriamente de exercício do poder, mas sendo nesse sentido bastante revelador o facto do problema da autoridade não ter sido colocado apenas no confronto entre protestantismo e catolicismo romano, que aqui seriam mais evidentes, mas até também no interior das várias correntes cristãs designadas como protestantes, uma tendência que ficou evidente desde o período da fundação da instituição. Portanto, nesses períodos, no princípio do século XIX, a contestação promovida por alguns setores da própria Igreja de Inglaterra em relação ao trabalho da Sociedade Bíblica, que eu não vou ter tempo aqui de desenvolver. A controvérsia chamada das versões continentais, portanto, a crítica ao facto de a Sociedade Bíblica circular no continente europeu versões católicas romanas, a versão portuguesa, espanhola, castelhana, melhor dito, italiana, francesa, tudo isso. O conflito entre a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e uma sociedade que nasceu de uma cisão na relação com esta sociedade, que foi a SBT, a Sociedade Bíblica Trinitarista. O lugar que as versões portuguesas, que foi de grande destaque, aí ocuparam, e a discussão em torno da circulação das versões de Figueiredo e de Almeida em Portugal, a católica e a protestante, demonstram bem da dimensão da disputa de legitimidades existente dentro do campo evangélico, onde graus de maior ou menor protestantização eram permanentemente litigados.
O entendimento da Bíblia enquanto instrumento de um projeto, digamos assim, universalista, esteve presente desde as origens da sociedade bíblica, que desde a sua fundação, então, definiu a distribuição da Bíblia como um instrumento de transmissão da mensagem cristã, não protestante, nem católica, nem ortodoxa, mas mensagem cristã a todo o mundo, perspectivando essa circulação global do conhecimento bíblico e da relação com a sua mensagem como uma etapa fundamental da progressão e da expansão, dizia-se, do bem a toda a humanidade. O contributo da sociedade bíblica para esse progresso inscrevia-se não apenas na sua matriz cristã, mas também na sua origem britânica, num processo que se projetava como verdadeiramente civilizador, muito ao modo britânico oitocentista também. O trabalho em Portugal foi desde cedo influenciado por essa perspectiva, que definia o país como um terreno de missão e no contexto do qual a divulgação bíblica era muitas vezes analisada como método dizia-se, de cristianização. Nesse sentido, a sociedade bíblica, assumindo-se desde cedo no país como um motor de cristianização, foi também progressivamente, não é um dado inicial adquirido, é uma coisa que se ganha, animando um programa de protestantização que, tendo sido inaugurado com medidas decisivas a nível central, digamos assim, como das resoluções do Comitê da Sociedade Bíblica de 826 e 27, que excluíam a publicação dos deuterocanónicos daquelas versões, ou dos chamados livros apócrifos, conforme os designam os protestantes, foi desenvolvido e aplicado com a prática da sociedade em países como Portugal, onde há o esforço ativo da instituição e há uma grande dinâmica de absorção por parte do protestantismo português, se justapôs o movimento de oposição da origem católica romana, que tendeu a estreitar aqueles laços, isto é, entre a sociedade bíblica e o protestantismo. Nesse sentido, tendo desenvolvido um papel fundamental no processo de diversificação religiosa em curso no país, ao longo de todo o século XIX e depois XX, a sociedade bíblica funcionou também como um instrumento de cristalização, falta aí um T, de um certo entendimento do binómio minoria protestante versus maioria católica romana no seio da sociedade portuguesa. Na sua longa trajetória, a sociedade bíblica acabou por ser um referencial de fronteira entre aqueles que se apropriaram desse agir como um fator contributivo para a protestantização do país e o terreno católico, por outro lado, que se defendeu dessa projeção confessional, recorrendo, por sua vez, à sua relação específica e diferente da do protestantismo com a Bíblia. Nessa relação inicialmente conflituosa, inicialmente manifestada na pontual oposição ao trabalho dos diversos correspondentes da sociedade bíblica em Portugal, depois reforçada quando a colaboração na atividade de divulgação bíblica se justapunha um trabalho de evangelização, muito militantemente empenhado, não é? A resistência do clero católico romano, relativamente àquele projeto de circulação da Bíblia, acabaria por se afirmar quase definitivamente na relação entre o padre e o colportor. O padre e estes homens que aqui estão à volta do agente da sociedade bíblica, Robert Morton, no meio, ao centro. E, portanto, um lugar onde se julgavam as relações de poder entre o padre e o colportor com a população e no âmbito do qual persistiu até aos anos 40 do século XX uma fortíssima tensão. Não era propriamente amigável aquela relação. De uma eficácia, então, substancial, mais pelo efeito propagandístico que produzia do que propriamente pelos danos materiais que efetivava, a condenação dos volumes bíblicos feitos circular pela sociedade bíblica em Portugal foi concretizada, é certo, por via das agressões perpetradas contra os colportores, que ocorreram variadas vezes, da destruição dos volumes que eles vendiam, e depois ampliada essa condenação através de outros meios, designadamente por via da pregação católica romana e da edição de pastorais, também evidentemente católicas romanas, no âmbito das quais os mesmos livros, portanto a Bíblia, eram objeto de denúncia por parte das autoridades eclesiásticas, cuja argumentação se baseava essencialmente em duas aproximações distintas. Aqueles que definiam os volumes como livros específicos, isto é, de natureza distinta dos textos bíblicos, dizendo que aquilo não eram verdadeiras Bíblias, era um livro diferente, como se a Bíblia protestante fosse uma coisa diferente da Bíblia católica, ou se as Bíblias da sociedade bíblica fossem distintas da Bíblia católica. Ou então, por outra via, da identificação das mesmas como Bíblias que estavam mutiladas ou eram falsificadas, muito por via também da crítica em relação ao facto de não estarem lá os deuterocanónicos. No fundo, dizia-se que aquilo eram Bíblias falsas.
No entanto, quando chegamos ao fim de mais de 100 anos de trabalho da Sociedade Bíblica em Portugal, na década de 20 do século XX, a Sociedade Bíblica atingiria picos de venda absolutamente extraordinários, com 120 mil volumes anuais circulados, nunca tinha alcançado anteriormente, numa demonstração derradeira da sua capacidade para se recompor e adaptar às circunstâncias onde foi obrigada a operar, com dificuldades, quer no período, quer nos inícios, quer antes do período liberal, quer durante a monarquia constitucional, quer mesmo durante o período da República. Ao mesmo tempo que retirava legitimamente partido dos direitos que agora, nesse início da década de 20, a neutralidade, a suposta neutralidade do Estado português, lhe consignava, e ao mesmo tempo a abertura demonstrada por parte substancial da população portuguesa em relação à sua missão. Não é? A maior demonstração da eficácia da Sociedade Bíblica é ela ter persistido e a circulação ter persistido durante todo este período. Nos inícios do século XX, a instituição estava apostada em contrapor àquela hostilidade permanente e às dificuldades que a mesma impunha, aquilo que designava como uma atividade de disseminação metódica do livro, integrada numa estratégia de assistência e de estímulo a um trabalho de evangelização do país, onde passou a estar cada vez mais militantemente envolvida, onde não estava inicialmente, mas onde passou a estar. Em resultado, é certo, da natureza do seu objeto, do objeto que fazia circular, a Bíblia, mas sobretudo do empenho das comunidades protestantes para a integrarem na sua esfera de ação e do esforço da Igreja Católica Romana para a excluir da sua área de influência. No fundo, a combinação desses dois elementos. A instituição desenvolveu, sim, um trabalho depois verdadeiramente precursor e muito consolidado no âmbito do interdenominacionalismo evangélico protestante, aqui utilizados como sinónimos, e no contexto da ligação sólida que estabeleceu com a história do protestantismo português, não é? Que caminham a par, a história da Sociedade Bíblica e a história são autónomas, mas caminham a par, a Sociedade definiu-se então como órgão de cooperação e foi perspectivada enquanto tal, procurando igualmente ao longo do percurso em análise, desenvolver a sua atividade com uma dinâmica específica e autónoma, num universo que era já cisiparitário, isto é, muito dividido, do protestantismo, nascente em Portugal no século XIX, mas que desde cedo cresceu também na sua diversidade e não se apresentou como um dos elementos, a Sociedade Bíblica, dessa galáxia concorrencial, portanto, dessas diferentes igrejas que nasciam, no protestantismo à implantação no país, mas antes como uma força interlocutora, em grande medida foi aquilo que permitiu que muitas delas dialogassem, e por essa via também interdenominacional, no seio de um universo fragmentado, como era o do protestantismo, que sempre procurou unificar-se, mas que estava fragmentado aqui sem sentido pejorativo absolutamente nenhum. E, em certo sentido, essa autoridade que a própria Sociedade Bíblica foi capaz de desenvolver, foram garantidas precisamente pela via do objeto que a instituição fazia circular, isto é, a Bíblia, cuja circulação constituiu, de facto, uma das vias de implementação e de identificação do protestantismo em Portugal, ao mesmo tempo que suportou o desenvolvimento das duas outras vias que estruturaram esse processo, a via da evangelização e do ensino, subejamente trabalhado pelo professor Moreno Afonso, que falará daqui a pouco, e que aliás também eu tive o privilégio de que arguísse a minha tese, a minha dissertação de doutoramento. Nesse sentido, a história da Sociedade Bíblica no país e o processo de vulgarização da Bíblia, de massificação da Bíblia, que a mesma protagonizou, não foram apenas um sintoma do processo de recomposição religiosa, mas também um catalisador fundamental, não foi um interlocutor passivo, a Sociedade Bíblica participou ativamente desse processo de mudança em curso e, mais especificamente, na transformação das mentalidades no respeitante à correlação entre a crença e o texto bíblico. E para ir terminando aquela mudança e concluir também que não se situou apenas no âmbito da diferenciação religiosa, não é? Que é um tema que nós muitas vezes associamos à Sociedade Bíblica e ao protestantismo, mas também de uma ampla complexificação do sistema religioso, que é mais, passa a redundância, complexa do que a simples diferenciação religiosa, que acompanhou toda a construção da sociedade e do Estado liberal em Portugal. Nesse sentido,
A história da sociedade bíblica permite-nos acompanhar uma dinâmica de circulação interna na sociedade portuguesa, que, é certo, centrando-se em torno da edição, da questão específica da edição dos textos bíblicos e da sua circulação, extravasa largamente o campo do religioso, precisamente porque aquele texto sagrado, apesar de integrado num programa de sentido muito universalizante, tendia, pela sua natureza, a potenciar dinâmicas de natureza conflitual, que houve muitas na história da sociedade bíblica, introduzindo no debate cultural temáticas como a da verdade, o que é a verdade, qual era a verdadeira Bíblia, e da autoridade, quem tinha autoridade para dizer qual era a verdadeira Bíblia, e vendo-as necessariamente confrontadas, claro, com conceitos como os da liberdade e da consciência, entendidos, combinados e contrapostos entre si, de maneira muito distinta pelos diversos receptores daquela mensagem bíblica. E é por essa razão que, de facto, a sociedade bíblica é um objeto excelente para analisar a sociedade portuguesa ao longo do século XIX e inícios do século XX e o problema, a questão religiosa também nesse âmbito. Agradeço muito a todos a vossa atenção e aguardo agora algumas questões que me possam ser colocadas. Obrigada.